noite de 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl foi pelos ares. Até hoje, esse é o maior desastre nuclear da história da humanidade. É um pesadelo que trouxe para a luz aquilo que era invisível, os perigos da radioatividade. Mas também é um pesadelo que trouxe para a luz a história de heróis que abdicaram de tudo para impedir algo muito maior. Chernobyl é muito mais do que um meme, muito mais do que uma expressão engraçada na boca dos mais jovens. Perto ali de 100 pessoas morreram da pior maneira possível por causa da radiação. Outras 9.000 podem ter morrido de câncer nas últimas décadas, pelo mesmo motivo. Cerca de 500 mil de pessoas trabalhou de alguma forma para lidar com o resultado da catástrofe de Chernobyl. Seria impossível contar a história de todos esses heróis. Então a gente separou aqui 3 histórias daqueles dias. São 3 heróis que o mundo nunca deve esquecer. Fala pessoal, Peter aqui. Bom, um teste mal executado no pior momento, né? Uma imensa burocracia para lidar com o resultado desses erros. Um sistema onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. Uma força primordial do universo que o homem tenta conter. A combinação de todos esses elementos resultou no inferno nuclear que ficou conhecido como Chernobyl. O objetivo desse vídeo não é apontar os culpados. Já está tudo muito bem documentado. Boa parte dos responsáveis já pagou um preço bem alto pelo erro, seja na justiça dos homens, seja na justiça divina. Uma zona de exclusão cerca Chernobyl hoje. São 30 quilômetros quadrados onde ninguém pode entrar sem autorização. São 2 cidades abandonadas. Foram mais de 100 mil pessoas que precisaram ser evacuadas. Todas as histórias que a gente vai contar hoje são de moradores, são de pessoas que de alguma forma estavam lá na cadeira do diabo, tentando impedir algo pior. Nem todos os nossos personagens sobreviveram, mas foi o esforço deles e de muitos outros que impediu a devastação da Europa. Esse vídeo é a história dessas pessoas. Esse é o caso real do desastre de Chernobyl. E se você gosta de vídeos como esse aqui, que são casos reais, só que contados sob a perspectiva de pessoas, histórias como você nunca ouviu, se inscreve nesse canal. Eu tenho certeza que você não vai encontrar outro canal como esse aqui. Existem sim canais que contam história, contam relatos, mas não na perspectiva de pessoas, como a gente traz pra vocês. A gente realmente quer trazer uma coisa diferente. E a gente faz isso com muito carinho, com muito estudo. Esses vídeos dão muito trabalho, mas saber que vocês estão gostando e estão se inscrevendo nesse canal, que é um projeto novo da gente, do nosso grupo. É uma satisfação gigante. Então se inscreve nesse canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E eu convido vocês também a maratonar os outros vídeos que a gente fez aqui no canal, que são muito poucos. A gente começou há pouco tempo. E obrigado por isso. Não volte. Foi isso que o Alexander Leletchenko escutou do médico no hospital improvisado de Pripyat. Leletchenko já tinha feito demais, já estava condenado. Já tinha recebido uma dose de radiação muito maior do que o limite permitido pelo corpo humano. Ele não escutou a ordem. O Alexander Leletchenko saiu para fumar e fugiu do hospital. Ele voltou para continuar ajudando. Isso era parte dele. Isso era dever dele como engenheiro eletricista da usina nuclear. Talvez no mesmo momento em que o Leletchenko estava escapando, talvez ali do lado, o bombeiro Volodymyr Pravik tenha sentido a mesma vontade. Talvez Volodymyr Pravik tenha visto o outro indo embora e pensado a mesma coisa. Eu tenho que voltar, meu trabalho não acabou. Mas Volodymyr Pravik não tinha mais forças. O que ele tinha que fazer, ele já tinha feito. Feito até demais. Feito além do limite. E talvez, no mesmo momento, Alexei Ananenko estava afastado de tudo aquilo, refletindo sobre tudo aquilo, talvez aguardando o momento dele para abraçar a morte, talvez apenas fazendo as malas para nunca mais voltar. Para entender o papel de todos esses personagens, a gente tem que recuar algumas horas no tempo e vamos ter que entender um pouquinho de como funciona uma usina nuclear. O material radioativo no núcleo de uma usina sofre fissão nuclear e essa fissão gera o calor que move as turbinas e gera energia. Basicamente, toda energia no planeta vem da mesma forma, uma turbina que gira. Essa turbina pode girar pela força do vento, pode girar pela força das águas de uma represa, pode girar pelo calor gerado pela queima de carvão ou pela queima de material nuclear. Não tem mistério, só que uma usina nuclear tem um detalhe adicional. Mesmo depois que você desliga o reator, uma parte do material continua queimando, continua gerando calor. Gerenciar a temperatura de um reator nuclear é muito mais complicado. É claro que ninguém quer trabalhar em cima de um barril de pólvora. É por isso que testes de segurança são realizados o tempo todo em usinas nucleares. A função do teste é garantir que tudo vai dar certo em caso de acidente. Em Chernobyl, o teste causou o acidente. Um teste em 1982 mostrou que tinha falha na usina. Essa falha foi corrigida. A usina foi testada de novo em 1984 e não deu certo. O mesmo teste foi repetido em 1985,
mas não gerou relatório porque o equipamento de registro estava com defeito. Vai vendo. O mesmo teste foi programado para rodar em 1986. Em 26 de abril de 1986, para ser exato, foi quando absolutamente tudo deu errado. A ideia era simular o resfriamento do reator durante uma falha de energia. Tipo, se faltar luz geral, né, como é que a gente resfria um reator atômico? É uma ótima pergunta que precisa ser respondida. Só que tinha uma falha estrutural na usina de Chernobyl. O teste gerou um pico de energia absurda. A água utilizada para resfriar o reator virou vapor muito rápido, né, gerando uma explosão. A tampa de concreto do reator voou pelos ares. O incêndio do reator não foi apagado. A gente tinha ali uma cúpula da usina explodida, o reator exposto e queimando. As portas do inferno foram abertas e o Alexander Leletchenko estava lá, na hora da explosão. Leletchenko teve uma infância marcada por perdas, por escolhas. O pai dele escolheu ir embora, abandonando toda a família ao próprio destino. O jovem Leletchenko queria voar, queria ser piloto da Força Aérea Soviética. Ele foi dispensado da escola de preparação de pilotos porque a União Soviética estava reduzindo o contingente. Leletchenko passou a cursar a escola preparatória de pilotos de aviação civil. Não era o destino dele. A mãe dele adoeceu e faleceu. Leletchenko se viu forçado a abandonar o sonho dele e seguir uma carreira diferente. Uma carreira mais prática. Engenharia elétrica. Foi assim que o Alexander Leletchenko se formou entre os melhores no Instituto Politécnico de Kiev. Ele trabalhou em outras 2 usinas termoelétricas e então decidiu. Ele escolheu ir para a usina nuclear de Chernobyl. Era 1975, 11 anos antes do acidente. Na ausência de uma figura paterna para guiar a criação dele, Leletchenko se tornou ele mesmo uma figura paterna. Ele adotou os novatos. Como um veterano em Chernobyl, ele cuidava dos novos funcionários com uma dedicação que nunca foi esquecida. Leletchenko se tornou o paizão que todos amavam no departamento de engenharia elétrica da usina. Ele era a combinação perfeita de experiência com acolhimento. Ele sempre tinha tempo para escutar os subordinados dele, do engenheiro júnior ao operador de solda. Ele desenrolava os problemas para os outros, de uma forma que ninguém saísse prejudicado. Fora da usina, esse calor humano continuava. Leletchenko ia para a floresta com a equipe para coletar frutas, para catar cogumelos. No dia da explosão, o Alexander Leletchenko estava de plantão. Imediatamente, ele entendeu que tinha um risco de reação em cadeia. Tinha o risco do hidrogênio disponível na usina vazar e provocar uma explosão ainda maior. E isso é algo que marcou demais o desastre de Chernobyl. Por pior que ele tenha sido, né, em todos os momentos houve o risco de piorar ainda mais. Leletchenko enxergou essa ameaça e entendeu o que precisava ser feito. Ele entrou na sala de controle do reator 4, antes dos bombeiros, antes das equipes de resgate, antes de tudo. O Alexander Leletchenko caminhou entre os escombros. Grandes pedaços de grafite contaminados enchiam o chão. Ele foi desviando de tudo, sem pensar em si próprio, sem pensar nos riscos. Ele desligou a válvula de fornecimento de hidrogênio, se segurando para não vomitar, se segurando para não desmaiar ali mesmo. Ele reuniu todas as suas forças para fazer o caminho de volta até os chuveiros de descontaminação. Então alguém avisou, ainda tinha outro fluxo de hidrogênio passando pelos canos em direção ao reator. Alguém teria que fechar outra válvula também. Ele poderia ter mandado um subordinado, ele poderia ter dado essa ordem. Ele era o chefe do setor, mas ele não fez. Leletchenko voltou para fechar mais uma válvula de hidrogênio. Tinha que ser ele, não podia ser outra pessoa. Tinha que ser ele. Eram válvulas pesadas, mal lubrificadas, um equipamento de emergência que não deveria ser acionado manualmente em condições normais. Olha isso. E ele girou aquelas válvulas imensas com as próprias mãos. Não dá para dizer que ele estava enganado, não tinha como não perceber. Leletchenko sabia que tinha abusado da sorte. Ele trabalhou em Chernobyl por 11 anos, ele entendia de radiação, ele entendia os riscos. Ainda assim, ele ainda ficou por ali por horas, passando mal por causa de alguém precisar de mais alguma coisa. Leletchenko só voltou para casa no dia seguinte. Foi aí que a esposa dele apontou para as manchas vermelhas no rosto dele. Ela implorou para ele ver um médico. Horas depois, Leletchenko saiu de casa. Ele saiu de casa e voltou para a usina. Não deixaram ele trabalhar mais. Leletchenko foi encaminhado para um hospital improvisado. O médico alertou Leletchenko: não volte. Aí o Leletchenko fingiu que ia fumar e nunca mais pisou no hospital improvisado. Ele voltou para a usina de Chernobyl. Pela terceira vez, ele ficou sabendo que tinha fluxo de hidrogênio pelos canos. Pela terceira vez, o Alexander Leletchenko entrou no inferno e girou mais uma válvula. O Alexander Leletchenko trabalhou nas operações de contenção do vazamento radioativo durante 4 dias seguidos. Ele organizou o suprimento de energia do equipamento, consertou sistemas de